todos. Eu não vou falar queria, nem gostaria, e nem a todos, nem a todas, né? Não vou falar isso. Mas vou falar que é uma alegria muito grande rever tantos amigos, tantos colegas magnetizadores, né? E eu lembro do Salmo 133, quando diz que quão bom é e suave ver os irmãos unidos em união. E eu começo assim, porque sempre estarei nesse congresso, em todos eles, até quando eu puder, e ver tantos amigos e abraçar tantos que ainda não abracei ainda todos, né? Mas faço questão, se assim o abraçado quiser, eu vou continuar abraçando, tá? Mas o tema que nós vamos falar aqui é um tema que surgiu depois do encontro de Curitiba. Depois que eu falei no encontro de Curitiba sobre o TCM, que voltava ao Congresso depois de 5 anos fora, né, por uma questão de doença. Depois que terminou o encontro de Curitiba, estando no apartamento do meu sobrinho, que eu fiquei hospedado lá, antes de jantar, a intuição veio e disse assim, né, me disseram assim: você precisa falar assim com os magnetizadores. Os magnetizadores precisam. Precisa de quê? Eu, como sou perguntador, perguntei o que era que os magnetizadores precisavam. E aquele que estava se reportando me disse que os magnetizadores precisavam urgentemente desenvolver a sua faculdade, a sua força chamada vontade. E em seguida, continuou a intuição, e a intuição complementou dizendo ainda: os magnetizadores também precisam estudar as virtudes. Precisava ser uma vontade no bem e uma vontade com sentimento, como diz o Dr. Mesmer, né? E isso, eu preparei essa palestra para fazer em Goiânia, e disse a Jacó: não me inscrevi, porque tinha tanto trabalho de pesquisa que eu preferia abrir mão naquele ano, tá? Para que os colegas magnetizadores que tinham pesquisas prontas pudessem fazê-lo e assim ensinar a gente a fazer mais alguma coisa pelas criaturas e pelos nossos irmãos. Estando em Itabuna, eu fui convocado pelo timoneiro. E o timoneiro, quando faz convocação, é convocação, não é convite, tá? E o timoneiro que eu estou falando é Jacomelo, tá? Quando ele liga, não é um convite, é uma convocação, tá? Então, convocação não se discute, né? Se cumpre. E eu começo a nossa palestra falando de 1955. O que é que tem em 1955? Eu tinha 5 anos de idade, e com 5 anos de idade eu fui apresentado ao magnetismo empírico, porque as pessoas e as crianças, naquele padrão de antigamente, toda criança era gorda, porque era papuda e comia papa. Eu sei que tem muita gente aqui que comeu papa, né? E a papa era dada de dedo às crianças. Estou vendo muita gente sorrindo porque comeu muita papa. E a papa era colocada na boca das crianças e passava depois, tirava o resíduo e dava de novo, né? E as crianças ficavam gordas. E era o padrão de beleza, era a gordura. E a criança, toda criança era gorda e bonita. Que eu sempre fui bonito, quem diz isso é minha mãe, tá? E toda criança bonita. Os antigos diziam que quando estavam tristes, estavam de olhado ou de quebranto. Isso. E para tirar olhado, só existiam algumas pessoas que faziam isso. Era a benzedeira, que era a parteira da cidade e a madrinha de todos nós. Então nós éramos... Nos partos era feito por parteira, e a minha madrinha chamava Patrícia. Isso, Patrícia. Ela era a parteira, minha madrinha e a benzedeira ou rezadeira. E lá
ficando de olhado, porque eu era muito bonito. Era, que eu estou falando, eu era muito bonito. Né? E eu ficava triste, com espinhela caída, e minha mãe me levava para a dona Patrícia, e ela fazia a benzedura. E eu saía de lá saltitante, alegre. E a mãe da gente botava uma figa no berço, para não pegar olhado. E depois do banho, passava a alfazema, para que tirar fluidos negativos. Não sei se isso funciona, mas que era a seiva de alfazema, era. Tá? Eu sei que tem muita gente aqui que tomava banho e depois passava alfazema no corpo. E assim era apresentado ali. O magnetismo empírico, e as benzedeiras rezavam as crianças e tiravam tudo aquilo que existia de fluido negativo através de folhas, e ela sintonizava com o alto através da oração, que muito magnetou esquece, e ela fazia a ligação com o alto, e depois ela dava passe dispersivo longitudinal com a folha, cumprindo assim a regra de magnetismo. E eu brinco sempre, se algum magnetizador copiasse uma benzedeira, já estava bem para começar. Porque ela dizia ainda, durante a reza, ela falava assim, e eu prestei atenção, não sei se vocês prestaram quem foi rezado. Ela dizia, com 2 te botaram, e com 3 eu lhe tiro uma força maior. Se foi no deitar, se foi no dormir, se foi no comer, se foi no andar, tudo que tivesse de ruim, jogue no fundo do mar. Não sei se vocês lembram, tem gente que lembra, lá, olha, tem gente aqui rezador aqui também. Foi rezada também, está aqui na frente. Tá? E eu lembro da benzedeira junto comigo, e era assim que tratava, 1955. Depois, quando, eu já tinha 11 anos de idade, e ia para o ginásio, cadê o projetor? Desi, você entregou? E está no meu bolso. E aí, eu tinha 11 anos de idade, e minha avó e meu pai disseram, agora você vai para o ginásio. E meu pai disse assim, sente aqui para receber o primeiro ensinamento. Está aqui, o primeiro ensinamento. E o primeiro ensinamento que eu vou lhe dar, meu filho, é o seguinte: quando você não souber uma coisa, procure quem sabe, porque aquele que não sabe nunca vai lhe ensinar nada. Esse é o primeiro ensinamento de quem vai para o ginásio. Pois não. E eu estava bem atento para aprender com ele. Está aqui. Está no meu bolso. Logo em seguida, eu ia sair, e a velha, minha avó, disse, não, eu sou a mãe dele, e vou lhe ensinar mais alguma coisa que eu ensinei a ele. Pois não. Voltei e sentei em respeito, porque antigamente as pessoas tinham respeito aos mais velhos. E sentei de volta, e ela completou dizendo, meu filho, você precisa aprender mais 3 coisas para vencer na vida. O primeiro que você tem que ter força de vontade. Para vencer na vida é preciso ter força de vontade. É preciso ter força de vontade, disse ela. E o seguinte mais, é preciso que você tenha fé em Deus, meu filho, e fé em você, porque aquele que não tem fé em Deus e não tem fé em si, nada faz na vida. Era o segundo ensinamento para mim, depois de meu pai. Depois minha avó disse, volte, porque você precisa ainda aprender algo que você precisa saber. Você precisa ainda de juízo. E eu fiquei olhando, juízo, é isso? E foi mais forte ainda, porque os mais velhos da minha terra diziam, você precisa ter vergonha nessa cara. Aí eu tomei aquele susto, teu que uma vergonha na cara. E eu não sabia o que era, nem juízo, nem vergonha na cara. Pior que eu não sabia. Agora eu já sei o que ela queria dizer. Passa? Não passa. Mas onde? Não está passando. Não está. Não está. Ah, não, passou. É o de baixo. É o de baixo. Volta. Aqui está o ensinamento. E ela começa dizendo, você tem que ter fé em Deus e ter fé em você. Esse é o ensinamento. E depois você tem que ter força de vontade. E disse, você pode. Tudo que você quiser na vida, você pode. E você precisa ainda aprender que você tem que ter juízo e vergonha. Agora eu sei traduzir o ensinamento. Depois que eu estudei o espiritismo e o magnetismo, eu sei sim
traduzir esse ensinamento, e o ensinamento era ter que ter fé, mas fé com vontade de querer, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ela dizia que você precisava ter força de vontade, que a vontade é a própria força, que é uma das forças do Espírito. Fé, vontade e pensamento. E esse aqui, o ensinamento, o juízo que ela falava, era saber fazer as coisas e pensar direito antes de realizar. Então ela estava completando as 3 forças do Espírito: fé, vontade e pensamento. Com o ensinamento empírico e do conhecimento que ela tinha, porque minha avó era analfabeta, mas tinha uma sabedoria muito grande. Era um espírito bom. E depois ela dizia que juízo e vergonha era você ter moral na vida. Era preciso ter moral. E dizia mais: o primeiro ensinamento é a honestidade, depois a gratidão. Você precisa aprender isso para que você possa vencer na sua vida. Esses são os 3 ensinamentos que eu posso lhe dar. E dava exemplo. Com 87 anos, os netos levavam ela para visitar as suas comadres. E as comadres tinham todo tipo de doença infecciosa e ninguém queria tratar. E ela ia tratar aos 87 anos, com um cajadinho na mão, a dar banhos e cuidar das comadres que ninguém queria tratar. E os netos iam com ela para ajudar, para que ela não caísse na rua andando de pé, porque naquele tempo não tinha carro. Esse era o exemplo dado pelas pessoas que gostavam de ensinar as coisas. Era preciso ter fé, é preciso ter vontade e acreditar que você pode. É preciso pensar, é ter juízo, ter vergonha. Era a moral que ela falava e exemplificava o bem. Era o ensinamento inicial me dado aos 11 anos de idade. Isso. Depois, quando nós vamos estudar Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a gente encontra aquele ensinamento que foi me dado com 11 anos de idade. O que é que Emmanuel nos fala no livro Pensamento da Vida, no capítulo 12? Ele diz que as forças do Espírito é fé, vontade e pensamento. Coincidindo, o conhecimento que foi me dado com 11 anos de idade. E diz mais ainda: nessa mente, espírito na mente, a mente é dividida em vários departamentos. O departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação e o departamento da memória. E há uma confusão grande entre nós, que estudamos um pouco, a confusão entre desejo e vontade. E no dicionário é sinônimo. Vontade e desejo é a mesma coisa, e Emmanuel vai dizer que não. Desejo é só a aspiração do fazer, diz Emmanuel. E a vontade é a ação do fazer. Depois ele vai dizer que esse desejo é só aspiração. E nós somos campeões desse departamento da mente. Quantos desejos nós temos que não são realizados? E muita gente tem os seus desejos fugidios. E não encontra com ele nessa semana e diz assim: Ivan, tem um grande desejo de ser magnetizador. Semana que vem, você encontra com ele e aí? Vai estudar magnetismo? Não, já estou em outra. Eu sei. E assim vai se passando. E esse desejo que nós temos sempre, todos esses desejos que temos na vida de realizar algo, vai ficando para trás. Nós não conseguimos manter o impulso, diz Emmanuel. Nós não conseguimos manter o impulso porque nem a alta tecnologia nos faz hoje. Não faz hoje. Não nos faz livres hoje. E vemos as pessoas durante a viagem, o que tinha de gente no WhatsApp, não tem tempo mais para nada. É o WhatsApp. Estando, almoçando no aeroporto, tinha 3 jovens numa mesa, e elas estavam as 3 no WhatsApp. E eu perguntei: vocês estão conversando com seus parentes de fora? Ela disse: não, nós estamos conversando aqui entre si, aqui na mesa. Você está conversando com quem? Com ela, está aqui na minha frente. E eu fiquei pensando: não quero nem abrir a boca mais. Mas é isso, é a evolução. Mas tudo isso nunca nos livrou e não vai nos livrar da solidão.
Nem isso vai nos livrar da violência. Não vai nos livrar do abandono, nem das dificuldades interpessoais. E nós ainda não vamos nos livrar naquele nível de convivência que temos, inclusive, nas nossas famílias. Mas todo mundo justifica. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Grande justificativa. Todos os problemas que temos é porque é um planeta de provas e expiações. Está justificado. Muito se conseguiu, vão dizer os espíritos, quando nós estudamos aquilo que é exterior. Mas muito pouco conseguimos no estudo daquilo que é interno ou dentro de nós. Vejamos que hoje está por aí engraçando as doenças. A doença é tão grande, o sofrimento, as pessoas adoram sofrer. Tanto é que a música mais tocada no Brasil hoje é a sofrência. E é Pablo da Bahia que toca. É Pablo. E além de Pablo surge outro dizendo agora diferente. Aquele que sofre é sofrência. E aquele que chora é chorência. E aquele que não chora e nem sofre é carência. Então a música vai ensinando as pessoas a sofrer. E as pessoas vão sofrendo, principalmente aquelas que estão esperando o médico no consultório. Cada uma tem uma doença pior. E aí, conversando do lado, uma diz assim, eu tenho um câncer. Isso aí é muito pouco. Um só. E se você demorar mais um pouco, eu não sei que doença vai ter. É uma disputa de sofrimento entre as criaturas. Será? E até quando vamos ficar assim? O que nos falta então? Era o ensinamento de Curitiba? Que nós, magnetizadores, precisávamos desenvolver a nossa vontade e os nossos sentimentos? Será que é isso? A intuição estava correta? O mentor colocou corretamente? Diga aos magnetizadores que é preciso desenvolver urgentemente a sua vontade. E diga também a eles que precisa desenvolver os sentimentos nobres, as virtudes. Paracelso já dizia, lá em 1490, diz Paracelso, afirmava de que uma vontade poderosa pode curar. Já dizia Paracelso, uma vontade poderosa. Ele está falando aqui, poderosa. Mas o doutor Mesmer vai à frente e diz mais ainda, era preciso uma vontade com sentimento. Para que isso se concretize, é vontade com sentimento. Então agora, a comprovação da intuição estava correta. Era preciso desenvolver a vontade, e era preciso, e é preciso, desenvolver os sentimentos e o estudo das virtudes. Mas que vontade nós estamos falando? Dessa daqui? Porque nós somos craques no desejo. E os Espíritos, Emmanuel vai dizer que inteligência é o somatório de conhecimento, vivência e experiência. Quem quer se tornar mais inteligente, estuda mais, vivencia mais, experimenta mais. Mas o departamento da imaginação, quem quer criar alguma coisa, e principalmente quando vê um bolo gostoso ou uma torta, não sei por que chama torta aquilo, que nós chamamos de seta, não sei por que chama torta até hoje. Quando você encontra um bolo gostoso ou uma torta, a primeira pergunta que surge é o seguinte, me dê a receita. Ninguém quer criar nada de novo. Preguiça mental. E pior que receita de mulher é um negócio complicado. Ninguém consegue repetir. Quer ver que não consegue repetir? Ao digitar as receitas que minha mulher vai trazendo, quando ela vai para algum lugar que vê alguma coisa boa, a receita diz assim, eu digito, né? Bote um pouquinho de açúcar, até agora não sei o quanto é. Bote um bocadinho de canela, também não sei quanto é. Ou uma colher, de que tamanho, não sei. Ou uma xícara, pior ainda. E no fim conclui, para não alongar meu tempo, ela diz assim, então bote sal a gosto. Eu pergunto, ela gosto de quem? De quem vai fazer ou de quem vai comer? Então, é complicado receita, né? Eu não sei como é a receita. Por isso que é melhor
usar a imaginação. Se alguém já fez alguma coisa boa, faça melhor. Procure fazer melhor. Ajude a criatura que fez uma coisa boa a melhorar aquilo que já está bom, para no mínimo ficar ótimo. Mas não, ficamos ainda perguntando a receita. E a memória, diz Emmanuel, a memória é tudo aquilo que nós registramos no nosso perispírito, para ser utilizado quando quisermos. Não tem coisa melhor. Mas ele vai dizer ainda de que o comando de todos esses departamentos da mente, quem é que comanda isso? Eu não sei. Será que eu sei quem é que comanda? A vontade. Ele vai dizer que o comando da mente dos departamentos é feito pela vontade. Por isso minha avó dizia que era preciso ter força de vontade, e a vontade é a própria força. Isso, é a própria força. Aqui está o comando. A vontade. E a vontade vai dizer ainda que tem dois assessores diretos: a razão e a reflexão. É preciso raciocínio lógico para fazer algo, é preciso refletir antes de pensar para fazer direito. E a vontade assim utiliza desses dois assessores para fazer algo e fazer com que se concretize a ação daquilo que desejamos fazer ou aspiramos realizar. Logo, é preciso ainda dizer alguma coisa sobre isso. Nossa vida é uma eterna reação. Nós não agimos, nós reagimos o dia todo. Porque a ação tem que ser pensada, refletida, raciocinada, pensar antes, como dizia minha avó. Então é preciso pensar antes. E é assim que nós fazemos? Não. Nós reagimos e reagimos e reagimos o dia inteiro reagindo. E os Espíritos vão chamar a atenção de tudo isso conosco. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos e falando do esforço, ele diz que para domar as más tendências era preciso de quê? E os Espíritos respondem a ele: basta um pouco de esforço, o que falta é vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Para vencer na vida era preciso um pouco de esforço. O que falta? Vontade. O que falta? Vontade. O que falta? Vontade. E o ensinamento vai seguindo pelos Espíritos falando. E no livro de Leon Denis, ele fala de tudo sobre vontade. Tanto é que o grupo de São Paulo realizou um seminário mostrando como as pessoas devem desenvolver a sua vontade, usando os livros de Leon Denis. Mas agora, era preciso ainda na vontade usar alguma coisa, e o Dr. Mesmer vai claro dizendo, é preciso usar a vontade com sentimento. Não é só a vontade, porque a vontade pode ser ficar na inércia ou pode ficar no movimento. Então é preciso ainda completar essa vontade com algo que nós chamamos de sentimento. Isso. A ação de magnetizar compõe-se de três coisas: a vontade de agir, um sinal de expressão dessa vontade, que seja a expressão dessa vontade, um sinalzinho. Espera de nós um sinalzinho, não é um sinal tão grande assim, um sinalzinho para começar. Né? E a confiança no meio que se emprega. Se o desejo do bem não estiver unido à vontade de agir, poderá haver alguns efeitos, porém esses efeitos serão desordenados. É o que vemos às vezes, as pessoas trabalhando com magnetismo, que tem vontade de agir, está na dúvida, vão ter um desejo tão grande, não sai do desejo, passa para frente, aqui, mostra um sinalzinho, uma expressão dessa vontade que você tem, é essa que eu estou falando, um sinalzinho, comece aqui, mas você tem confiança no que você está fazendo? Você tem confiança no que está fazendo? Você confia em você? Aquilo que eu recebi quando eu tinha 5 anos, 11 anos de idade. Você pode. Você tem confiança em você? Você tem fé em você? Pergunte a si mesmo. Porque se assim não for, pode gerar alguns efeitos, porém esses efeitos serão desordenados.
instruções práticas de magnetismo, o nosso irmão Deleuze. Então é preciso agora atentar para algo a mais. Convidado pelos magnetizadores. Vontade ativa para o bem, isso, para o bem. Crença firme no seu poder, e confiança total ao empregá-lo. O nosso irmão Marquês de Pissegui. Então vai se juntando os ensinamentos dos magnetizadores antigos, né, que estão aqui conosco, e ele vai nos ensinando, trazendo o caminho, a direção, para que nós magnetizadores fizéssemos e fazemos e devemos fazer algo de acordo com aquilo que se deve ser feito. Isso, é isso que precisamos fazer. Mas é preciso que esse sentimento seja colocado junto com a vontade. Que sentimento você está falando, Ivan? Aquele que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é esse que nós estamos falando? É esse. Qual é esse? Esses, os 35 virtudes que estão estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas 35. E aquelas 35 parábolas que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais adiante. Ou será que são os 56 principais ensinamentos de Jesus? São esses? Porque muita gente está dizendo que Jesus é mestre dele. Mestre e o aluno. Está como? Aprendeu o ensinamento do mestre? Conhece o Evangelho? Só tem o Evangelho na cabeceira da cama. Esse é meu livro de cabeceira. Nunca abriu. Ou está na cabeceira e lê um trechinho agora. Virou moda agora. No Centro Espírita agora tem uma moda chamada ler um trechinho. O quê? Um trechinho. Ao dormir, você abre e lê um trechinho. Tem gente que não consegue ler o trechinho, consegue dormir por cima do livro. E o trechinho, e agora você tem uma aguinha e toma um passezinho. Deve ser de carinho que está tratando das coisas. Não é não. É isso mesmo que vocês estão pensando. Um trechinho, uma aguinha e um passezinho. Mas então era preciso conhecer as virtudes. Nos disse o mentor na intuição em Curitiba. É preciso conhecer as virtudes que são os antídotos dos nossos defeitos e dos nossos vícios. Como é que você vai melhorar na vida e ter moral e o sentimento colocado no exercício se você não conhece aquilo que deve ser feito? Como exercitar uma virtude se você não conhece? Se você não compreende, como você agir, botar na sua ação uma coisa que você não conhece e que você não compreende? Mas tem, Ivan, 35? Tem 35 sentimentos e virtudes no Evangelho? Tem? Será que tem? Será que tem, Dezito? Eu acho que tem. Tem 35? São 35 mesmo? No Evangelho? Será que são 35? Você contou mesmo? Contou? Contou direitinho? E tem 35 parábolas mesmo? Tem? Da figueira tem 3. Só da figueira tem 3. Não, 3 não, só tem uma. Olha, a teimosia de espírito é negócio. Então, nós temos 3. São 3 parábolas da figueira. Quem quiser que vocês voltarem lá, confere se não são 3. Certo? Não, só tem uma, não, só tem 3. Olha esse negócio, vai olhar direito, são 3 diferentes. Tá? E os ensinamentos de Jesus são 56. Vai olhar se não são 56. Estão lá, principais. Tá? Mas nós conhecemos o sentimento. Nós conhecemos o sentimento. Nós estudamos as virtudes. Eu levei 38 anos para implantar no centro espírita o estudo sistematizado das virtudes. E o maior impedimento era a diretoria da casa. Para estudar o sentimento. Para estudar as virtudes. Colocar depois de 38 anos. Numa casa espírita, o estudo da virtude. E eu sempre, onde eu vou fazer palestra, eu fico falando isso. É preciso urgente que o centro espírita tenha um estudo sistematizado das virtudes. É urgente isso. Não só para os magnetizadores. Muito mais para os magnetizadores, mas para os espíritas, nós espíritas, precisamos estudar as virtudes, para que a gente possa dizer, chamar Jesus de mestre, chamar Jesus que é o nosso exemplo, chamar Jesus de tudo, e não ficar ainda na pegada. Eu estou na pegada de Jesus, não encontra nunca o Senhor, fica na pegada, atrás, não consegue chegar. Não conhece o ensinamento dele, não pratica,
E quando pratica, pratica sem consciência e fica um tecnicismo muito grande, às vezes no magnetismo. As pessoas preocupadas com as regras, preocupadas com isso, preocupadas com isso, preocupadas com as técnicas, preocupadas com isso. E o sentimento está onde? Onde estão os sentimentos? Colocado com a vontade expressa naquilo que você está fazendo. Ali não está um parceiro seu que precisa de você. E muito mais quem está sendo beneficiado é o magnetizador, que está tendo a oportunidade de exercitar a caridade. Mas que caridade que você está falando, Ivan? A caridade que está no Evangelho. Que todo mundo sabe de qual o que quer dizer. Benevolência para todos, todo mundo sabe de qual. Tolerância e perdão. Que perdão? É isso que está falando. É um sentimento colocado. Os magnetizadores nos chamando a atenção de novo. A ação de magnetizar terá efeito maior quando vontade somada com o bem, vontade somada com a moral, vontade somada com o sentimento. Aqui, ó, efeito maior quando? Está aqui. Vontade somada com o bem, vontade somada com a moral, vontade somada com o sentimento. Diversos coloquei aqui. Poderia botar muito mais. Mas nós já estudamos a vontade. Nós aprofundamos nesse aqui. Nós fizemos algum estudo em algum módulo do magnetismo, estudando a vontade, para saber exercitar uma ação correta. Nós colocamos um módulo nos cursos de passe dos sentimentos. Estou chamando a atenção de todos nós que aqui estamos. Estou puxando minha orelha de vocês, não é a minha que estou fazendo aqui. Nós colocamos, ou nós vamos ensinar tudo aquilo que precisa. Fisiologia, anatomia, regras, técnicas, aqui. Isso o magnetizador precisa? Precisa. O magnetizador precisa de estudar a vontade? Precisa. E o magnetizador precisa de estudar o sentimento das virtudes? Também precisa. É um curso completo. Para que o magnetizador tenha a condição de saber tudo do magnetismo, saber tudo como usar com vontade, saber tudo de fazer o bem na ação que faz. Além das técnicas, existem outros valores. O amor e a ligação espiritual. O respeito pelo paciente. A união com tudo de bem e de bom. Cuidado com a mente e o corpo. Vontade com sentimento. E aqui Emmanuel nos ensinando a vontade, e o grupo de São Paulo, usando as obras de Denis, nos ensina um sistema de desenvolver a vontade. Quem quiser adquirir, só é no grupo Leon Denis, lá em São Paulo. Tá? A base é o Evangelho, e o livro de Ney Prieto Pérez é o Manual Prático do Espírita, que nos ensina como sair dos vícios, como conhecer-se, como sair dos defeitos e como aprender as virtudes e desenvolver a vontade. Esse é o livro base que nós usamos no estudo sistematizado das virtudes, dos defeitos e dos vícios e desenvolver a vontade. E ainda mais completando com esse livro sobre o sentimento. Esse é o grupo que o grupo nosso estuda no estudo sistematizado da vontade e do sentimento. Para ser canal eficaz, eficiente, o passista deverá contar com uma preparação moral, psíquica de bom nível. Mas ainda ter um bom comportamento moral e psicológico, uma boa vontade, que é a vontade por si só. Jacó nem gosta do texto de boa vontade, mas André Luiz que usa a boa vontade. Tá? E uma postura de vibração amorosa durante o trabalho. Nós podemos perguntar mais ainda. O verdadeiro magnetizador está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro magnetizador é aquele que luta pela sua transformação moral e se esforça para domar as más tendências. Verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, verdadeiro homem de bem
e mulher de bem. No Evangelho não tem mulher não, mas eu boto as mulheres no meio para fazer média com as mulheres. Não é assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo? É assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo? É assim? Tem certeza? Hein? É assim? Oxe, os Espíritos... Não é assim que está no Evangelho? Não, por que não? Por que não? Não tem magnetizador. Tem o quê? O verdadeiro espírita, não é isso? E tem alguma diferença? Espiritismo e magnetismo é uma ciência única. Eu botei de propósito. Porque é assim que eu faço nos cursos. Eu boto de propósito para alguém dizer que não é assim. Mas é assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Magnetismo e Espiritismo é uma ciência única. Eu boto assim. Eu não boto mais verdadeiro espírita. Eu boto magnetizador. Pronto, acabou. Quem quiser que se aborreça. Acabou. O problema é meu. Mas agora, nós vamos centrar um pouco nos sentimentos. É agora. Por isso, a intuição do mentor foi muito clara. Diga aos magnetizadores que é preciso sair da indiferença, às vezes, para a compaixão. Saia disso. Porque muitos de nós ainda somos indiferentes em muitas coisas. Saia da indiferença para a compaixão. Por isso vemos, no dia a dia, as pessoas confundindo de tudo, dizendo que piedade, eu agi com piedade, é pieguismo, não é piedade. Eu conheci uma pessoa paciente. Como era que ele era? Assim, ele era demente, não era paciente. E as pessoas vão confundindo os sentimentos e dizem assim, eu fui num bairro humilde. De humilde não tinha nada, era pobre. Humildade e pobreza não tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? Uma confusão grande. E você, Ivan, tem que ser resignado. Que resignação você está falando? É do Evangelho? É. Esse sofrimento que você está passando, você tinha que passar. Tinha o quê? Passar. Você está assim porque merece. É a lei de causa e efeito. Que resignação você está falando? Isso é masoquismo. Isso não é resignação, não. Mas as pessoas confundem resignação. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Resignação é você saber por que está passando e a luta que empreende para alcançar uma condição melhor. Isso é resignação. Ficar sofrendo é masoquismo. E há uma confusão muito grande aí. Tá? E um dia visitando uma área seca, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, estava muito seca, era uma reunião de prefeitos. E o prefeito da Lapa disse assim, só Bom Jesus da Lapa tendo misericórdia de mim. E eu aproveitei a deixa e disse assim, o que é misericórdia? E ele respondeu, como todos os espíritas dizem, é uma coisa boa porque todo mundo pede. Misericórdia é a coisa que é mais dita. Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. E o que é misericórdia? Eu não sei não, mas é uma coisa boa, deve ser boa, porque todo mundo pede. Eu também acho. Deve ser bom. A gente deve saber o que é misericórdia. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é misericórdia. Todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo sabe. Não teme não, Ivan. Todo mundo aqui sabe o que é misericórdia. Eu sei. É besteira. Né? Caridade como esmola. Eu fiz uma caridade hoje. O que você fez? Eu dei uma esmola. A quem? Um menino. O menino chegou aqui junto de mim no restaurante. Toma aqui uma moeda. Suma da minha vista. Toma aqui a moeda. Homem chato. Eu já lhe dei a moeda. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Já fiz a caridade hoje. Vocês estão vendo, né? A caridade? Vocês estão vendo a caridade que eu fiz hoje? Todo mundo aqui viu. Não viu aqui, não? Eu dou na caridade, aqui vai na caridade, não? Porque os Espíritos vão explicar no Evangelho segundo o Espiritismo. A Kardec, porque o Evangelho não trata de detalhe. O Evangelho faz uma reflexão profunda com todos nós para que a gente pudesse estudar os sentimentos. E Jesus coloca em Kardec e faz questão de dizer que ali está toda a lição reflexiva para que os espíritas e os magnetizadores estudassem e adentrassem ao estudo dos sentimentos. Isso. Ele dá uma saída para que ele aconteça isso e diz assim, estudando com profundidade os sentimentos nobres. Nós começamos da indiferença para a compaixão. Se compadecer de se colocar no lugar do outro. Isso. Se coloca no lugar do outro. E lembre da regra áurea que Jesus ensinou. Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem. E a gente fala isso com todo mundo. E às vezes esquece no dia a dia.
Vamos para frente. Compaixão com ação de benevolência e renúncia é chamado de piedade. Piedade é a compaixão com a ação do bem. Isso. Aí agora, os magnetizadores estão aprendendo o que é sentimento e virtude do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, piedade somada com perdão e tolerância é chamado de misericórdia. Quando eu digo, Jesus, tenha misericórdia de mim, me perdoe pelo tudo que eu fiz de negativo e tenha piedade de mim, Senhor. Se coloque no meu lugar com a compaixão e faça algo de bem por mim, Jesus. Isso é misericórdia. Não é aquilo que o Bonito da Lapa dizia e que o prefeito de Bonito da Lapa dizia que deve ser uma coisa boa porque todo mundo pede. Depois, os Espíritos vão nos ensinar que misericórdia, mais paciência e humildade gera caridade. Porque a caridade é benevolência para com todos, tolerância e perdão das ofensas. Os Espíritos sabem de cor isso. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Ainda canta a música, é perdoando que se é perdoado. E todo mundo sabe cantar, mas não sabe o que são as virtudes. Todo mundo sabe cantar. Depois os Espíritos vão nos ensinar que a caridade com abnegação e devotamento se chama justiça. Justiça. Isso se chama de justiça. É a caridade com abnegação e devotamento. Porque a justiça com gratidão é chamado de amor. É de amor. Isso. Porque as pessoas estão ensinando os outros que amor é sexo. Vamos fazer amor, fazer amor. Distorcendo as virtudes e as pessoas vão aprendendo a distorção das virtudes no dia a dia. Mas que amor você está falando, Ivan? É de eros, de erótico ou de filo, de família e de filiação? Ou amor ágape que Jesus ensinou a todos nós, o amor incondicional. Não tem lugar nenhum da Bíblia que Jesus tenha falado a não ser o amor ágape. Não tem outro. Quem vai estudar a Bíblia vai ver que Jesus falou sempre amor ágape, incondicional. Todas as virtudes são interdependentes. E a soma delas leva à felicidade. Se eu fizesse aqui um teste assim, quer ver quem quer ser feliz, levanta o braço. Para, não levanta não. Fica aí como está. Então, Joana de Ângeles vai dizer a todos nós que o somatório a felicidade é a soma de virtude internalizada e exercitada. Então, quem quiser ser feliz aqui é preciso exercitar um sentimento. E ela diz assim, basta escolher o que for mais fácil, diz Emmanuel. O que for mais fácil, que você acha que é mais fácil. O mais fácil que você acha, exercite. Porque Joana completa, quando você exercita uma virtude, nunca mais você esquece. Nem quem foi beneficiado, nem quem foi o beneficiador. Quem quiser fazer o teste, pode fazer. Mas que amor você está falando? Que amor é esse, Ivan, que você está falando? É esse amor que todo mundo sabe dizer o que é. Amar é. O quê? O quê? O quê mesmo? É o quê? Definição do amor. É o quê? É isso mesmo. É a soma das virtudes. Eu também acho. Isso é muito fácil dizer. O que é amar mesmo? E as pessoas ficam dizendo, assim as pessoas, eu te amo. E faz o que por ele? Nada. Nada. Porque muita gente já ouviu alguém dizer assim, eu estou com ódio, um ódio muito grande no coração. E o ódio guardado chama de mágoa. E tem gente que não localiza a mágoa. Eu tenho uma mágoa de fulano. Ali é para ter um infarto e morrer logo. É para morrer. Eu nunca vi ninguém vibrando assim. Eu amo alguém. É difícil ver. Agora, eu odeio fulano. Eu odeio. Tem uma mágoa muito grande. Também acho. Mas um dia, nós vamos ouvir alguém falar que ama alguém. E vibrar no amor que Jesus espera de nós, magnetizadores. Que essa vibração possa ser expandida pelos magnetizadores e pelos espíritas, que conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas onde está essa definição, Ivan? Será que alguém nunca leu o Missionário da Luz? Quando André pergunta a Alexandre, o que é amar?
E ele responde a André: André, amar é ter amizade, porque aquele que não é amigo não ama. Depois ele continua dizendo: André, amar é ter respeito, porque aquele que não respeita não ama. André, amar é amparar o outro, porque aquele que não ampara não ama. Porque amar, André, é assistir o outro, porque aquele que não assiste não ama. André, amar é agir com justiça, porque aquele que não age com justiça não ama. André, amar é. E aí parou. Amar é. Vamos fazer um teste aqui rápido, como eu faço no seminário de sentimento. Todo mundo pensa aqui num amigo, o maior amigo que vocês têm. Pensou? Vou dar 10 segundos. Todo mundo já pensou num amigo? Pronto. Amigo é aquele que vocês confiam tudo. É isso mesmo? É amigo de vocês? Não fale não, pelo amor de Deus. Não fale. Com essa definição nova, que amigo é aquele que você confia tudo, conte no dedo quantos amigos vocês têm, ou que eu tenho. Dificuldade. E o sentimento, todo mundo diz que é melhor um amigo na praça do que dinheiro em caixa. É melhor ter um amigo na praça do que um dinheiro em caixa. Cadê esse amigo? Quantos de nós fazemos amigos? Mais feliz será aquele que tiver mais amigos. Quantos amigos nós temos? É isso mesmo, é essa amizade. É esse amigo que eu estou falando. É amizade, é essa amizade que temos. Graças a Deus que nós temos muitos amigos aqui com os magnetizadores. E quando eu estou aqui no congresso, eu estou entre amigos. Eu sou amigo de todos, não sei se alguém é meu amigo, mas que eu sou amigo dos outros, eu sou. A ação de magnetizar terá um efeito muito maior quando perceberes que não estás diante de um paciente, mas sim de um irmão que precisa da tua ajuda e te dá uma oportunidade de exercitar a caridade. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Quem lê, assimila. Quem estuda, aprende. Quem aplica, ajuda e beneficia-se. Mas apenas quem doa pode afirmar-se em sintonia com o amor. Jacó Melo, nosso mestre, timoneiro. Mas, finalmente, o que dizer mais, Ivan? Para nós, magnetizadores, o que dizer mais? Dizer mais? Sim. Nosso ponto de apoio, Jesus e Kardec. Nossa força, a vontade, a fé, a oração, o conhecimento. Nossa alavanca, o amor. Precisa dizer mais alguma coisa, Ivan? Precisa. Precisa ainda, dizer os magnetizadores. Precisa o quê? Dizer os magnetizadores. Precisa dizer os magnetizadores. Quando eu vim para aqui, o mentor da nossa casa mandou dar outro recado aos magnetizadores. Diga aos magnetizadores: eu estarei lá, e está aqui. O doutor Leandro Carvalho está aqui. Doutor Hans está aqui. E ele disse: nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Eu fiz questão de perguntar: doutor, o senhor sabe do que eu sei? Nós estaremos lá. Não é o encontro dos magnetizadores? Nós estaremos lá. E ele disse: diga aos magnetizadores. Primeira mensagem: amar se aprende. Amar se aprende. E amar se aprende. Diga ainda, meu filho, aos magnetizadores que amem, amem, amem. E se em algum momento nada puderes fazer, e tudo nos resta, e que nada nos resta mais, amem. Amem, meu filho. Amem os magnetizadores. Porque
em qualquer dificuldade, continue amando magnetizadores. Mas o que dizer mais aos magnetizadores? O que falar para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados? Lembrar finalmente o que o Mestre nos ensinou dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ninguém consegue amar a Deus sem conseguir amar o próximo. E ninguém consegue amar o próximo e a Deus se não se ama. Então é preciso amar a si mesmo. Como é que nós vamos fazer isso? Estudando as virtudes, desenvolvendo a nossa vontade, para que essa vontade expressa na ação seja aquilo que Jesus espera de nós. Seja aquilo que Jesus espera de nós. Que a vontade de Jesus seja a expressão máxima do nosso congresso. Porque o Espírito Verdade já nos ensinou há muito tempo: ó espíritas, amai-vos e instruí-vos. 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 Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.